queridos, eu estou muito grato a Deus pela oportunidade de ter estado com vocês nesses dias. Há um fato bastante interessante em relação à minha vida e à vida da Ana, é que muito cedo na nossa experiência ministerial, Deus nos associou a algumas pessoas aqui dos Estados Unidos da América do Norte. Eu era membro de uma igreja num dos bairros de Vitória, no Espírito Santo, e quando chegou para aquela igreja um casal de missionários que trabalhou antes no estado de Goiás e foi para o Espírito Santo, e eles se tornaram membros então da igreja onde nós servíamos. E nós desenvolvemos uma relação bastante afetuosa, de tal maneira que quando nós casamos, eles se tornaram nossos padrinhos de casamento. Quando fomos ao Rio de Janeiro para os nossos estudos, então aquele casal, nossos padrinhos de Vitória, nos introduziram no seminário e também no Iber, e no relacionamento com vários dos missionários americanos que serviam no Seminário do Sul e também no Iber naquela ocasião, de modo que eu fui convidado por um deles para participar da fundação de uma igreja na Barra da Tijuca, e vários daqueles missionários se tornaram cooperadores com aquela nova obra. E assim, durante o nosso tempo no Rio, nós desenvolvemos um círculo de amizade com vários daqueles missionários, além dos professores que tínhamos também nas instituições onde estudávamos, professores norte-americanos. Naquela época, a gente evidentemente não poderia discernir o que aconteceria no futuro. Então, acabou acontecendo. Nossas 3 filhas, elas por algum tempo serviram como intérpretes para grupos de americanos que ainda hoje vão ao Brasil para a construção de capelas e para obras evangelísticas. E num desses grupos, um jovem que participava do grupo tornou-se amigo das nossas filhas, e essa amizade acabou se tornando algo mais do que simples amizade em algum tempo em relação à nossa filha mais velha. E eles acabaram então se casando, e quando eles se casaram, nós começamos a entender que a nossa vinculação com os Estados Unidos da América do Norte havia começado lá atrás, e a gente não podia entender isso. De modo que a gente agora vem com uma certa regularidade a esse país, porque temos muitos motivos. Nossa filha, nosso genro e nossos 2 primeiros netos, o Mateus, que está com 6 anos, e a Juliana, com 5 anos, são os nossos netos americanos. Então, isso quer dizer que a gente tem um vínculo bastante forte hoje com essa nação, com esse país. Mas eu quero dizer da minha alegria em ver vocês aqui, nesse encontro dos batistas brasileiros aqui na América do Norte. Quero dizer a vocês também que eu tenho uma ideia conquanto um tanto pálida, mas da realidade que vocês vivem aqui, dos desafios que vocês enfrentam aqui, sejam aqueles que vieram do Brasil, sejam vocês mais jovens que nasceram aqui nesse país. A gente tem uma ideia do que significa viver, trabalhar, servir aqui nesse país, com privilégios, certamente, mas claro também com um preço que vocês pagam, especialmente pelo rompimento que fizeram com relação ao Brasil, e o fato de que vivem então distante muitos de vocês do solo pátrio do Brasil. A gente, nos encontros com os pastores, a gente teve uma caminhada um pouco mais densa, naturalmente, trabalhando um tema que foi da escolha da diretoria da Ordem dos Pastores, falando sobre transformando sonhos em realizações a partir da vida, da experiência de José no Egito, que a gente costuma dizer o imigrante que deu certo e deu muito certo. Acabou se tornando o governador daquela nação, e com isso sendo instrumento de Deus para a salvação de muitas pessoas.
Mas agora eu quero trazer uma palavra mais devocional. Vocês adotaram o tema para esse encontro propriamente, deixando a sua marca. E, na verdade, eu queria fazer uma pergunta para provocar em você uma breve reflexão. Se acontecesse uma determinada situação em que Deus decidisse, por alguma razão, arrebatar você hoje à tarde, e você fosse arrebatada e fosse para a presença de Deus, que diriam as pessoas com quem você se relaciona? As pessoas iriam sentir muita falta de você, as pessoas iriam achar os seus familiares, amigos, colegas, vizinhos, iam dizer, não, mas olha que falta tremenda, é uma falta tão grande, faz tanta diferença. Aquela pessoa fazia muita diferença na minha vida, aqui na nossa comunidade. Você acha que a sua vida realmente faz diferença onde você está vivendo? Onde você está inserido ou inserida? Vamos dar uma olhadinha para o texto de Daniel. Profeta Daniel, capítulo 6. Eu vou fazer a leitura. Se você tem uma Bíblia com você, você pode abrir em papel. Ou se quer acessar no seu aparelho móvel, pode fazer isso. Capítulo 6 de Daniel. Eu acho que eu vou pedir para vocês ficarem em pé novamente um pouquinho, enquanto a gente lê o texto. E eu li certa vez de um texto sobre pregação, que o pastor falou o seguinte, olha uma coisa, se alguém dormir enquanto eu estiver falando, por favor, chegue aqui na frente e acorde o pregador. Eu espero que ninguém durma. Capítulo 6, então, eu vou fazer leitura aqui, começando no verso 1, leio apenas até o verso de número 5. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Versículo 3 diz assim, ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto, nem era negligente. Finalmente, esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei do Deus dele. Versículo de número 3. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. A frase que me impressiona nesse versículo a respeito deste homem Daniel é exatamente essa. Daniel se destacou grandemente no meio dos seus pares. Podem sentar-se, queridos. Daniel se destacou tanto, é a expressão que aparece aqui nesse versículo que eu repeti. Queridos, há pessoas que elas são como cometas.
por onde elas passam, elas deixam um rastro de luz. Essa é a verdade em relação ao personagem que dá nome a esse livro, Daniel. Segundo os estudiosos, era mais ou menos o ano 605 a.C., quando o rei Nabucodonosor, ele cerca a cidade de Babilônia e ele retira do templo em Jerusalém os vasos e os utensílios que eram usados para os cultos e leva então para a Babilônia. Mas não é apenas isso que ele faz. Diz o texto que ele fez uma seleção, ele escolheu os jovens mais saudáveis e mais competentes naquela cidade e ele os levou para a Babilônia, ou seja, eles foram para uma terra estrangeira. Esses jovens, o texto vai dizer que eles foram escolhidos a dedo, eles foram levados diretamente para o palácio do rei, para um tempo de estágio, de preparação para que então eles servissem naquele reino. E a Bíblia diz que esse treinamento deveria durar 3 anos, porque eles deveriam ser instruídos na língua daquele povo, na cultura, nos costumes, de modo que eles pudessem não apenas transitar, não apenas ter uma vida normal no meio dos babilônios, mas pudessem também exercer atividades importantes naquele contexto. Entre esses jovens, então, nós temos o Daniel, temos o Ananias, o Misael e o Azarias, que a partir do capítulo 1, eles passam a ser chamados de Sadraque, Mesaque e Abdinego. A história desses 4 imigrantes é que forma o contexto geral do livro de Daniel. A maior parte do livro de Daniel está relacionada a esses personagens. Esses 4, conforme eu estou dizendo, eles fizeram uma enorme diferença no reino de Nabucodonosor. Mas não apenas no reino de Nabucodonosor. Quando a gente lê o texto, quando a gente acompanha o histórico, a gente percebe que eles exerceram uma influência que ultrapassou aquele primeiro reinado de Nabucodonosor que os levou para lá. A Bíblia diz que Daniel, por exemplo, ele serviu naquele país, no governo de Nabucodonosor, de Belsazar, de Dario e finalmente no primeiro ano do imperador de Ciro, o rei Ciro. E aí a gente lembra que foi exatamente o rei Ciro que começou a promover a volta do povo de Israel, que havia sido levado para o exílio, retornando à sua cidade, ao seu país. Então, esses 4, eles fizeram história no estrangeiro, é isso que nós podemos dizer. Por que eles fizeram história? Eles tiveram a fé deles testada de todas as formas. A lealdade deles foi desafiada, ouçam isso, desafiada publicamente, diante de multidões. Eles foram confrontados se eram de fato fiéis ao Deus que eles professavam, ou se eles iriam vacilar, ou se iriam fraquejar. O que nós observamos é que eles se tornaram uma referência, eles se tornaram um modelo, aquilo que a gente poderia dizer um exemplo para a nação. Daniel deixou a sua marca, exerceu uma grande influência nesses reinados. Eu acho que você pode lembrar, sem nenhuma dificuldade, de Mateus capítulo 5, versos 13 a 16. Ali, o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: vocês são o sal da terra e vocês são a luz
do mundo. Se nós queremos dar uma característica essencial para o sal e para a luz, podemos usar a palavra diferença. O sal, ele se destaca pela sua diferença em relação ao alimento onde ele é colocado. Ali ele vai fazer a diferença. A luz se destaca pela sua diferença em relação às trevas. Por isso, o que Jesus de fato está dizendo para nós nessas palavras que mencionei, usando a figura de sal e de luz, é que nós precisamos fazer diferença onde nós estamos. Numa outra visão, poderíamos dizer que cada um de nós, onde nós estivermos, cada um de nós é um sinal da presença do reino de Deus. Quando Jesus começa o seu ministério, a sua pregação inicial é essa: o reino de Deus chegou até vocês. Mateus capítulo 5, 6 e 7, Jesus vai falar sobre as características daqueles que pertencem ao reino. E Jesus coloca uma ênfase muito forte naquilo que alguns têm chamado de contracultura. Ou seja, o cristão, o discípulo de Jesus, ele é diferente pela própria natureza da sua confissão, do seu relacionamento com o Senhor Jesus. Isso somos eu e você. Se nós somos seguidores de Jesus, se somos discípulos de Jesus Cristo, não tem como deixar de ser diferentes. Quando nós olhamos para a história desses 4 moços, desses 4 rapazes em Daniel, no livro de Daniel, nós aprendemos algumas coisas. Eu só quero mencionar 3 delas rapidinho, para não cansar você. Primeiramente, se nós quisermos fazer diferenças, queremos fazer diferença, precisamos estabelecer um propósito. Fazer um propósito. Assumir uma posição. No capítulo 1, versículo 8 aqui do Daniel, diz exatamente isso. Que Daniel, ele decidiu que não se contaminaria com a comida e o vinho servidos pelo rei. De modo que ele e os seus amigos, apresentaram uma proposta para o oficial que deles cuidava. Disse: olha, e eles fizeram isso sem nenhuma arrogância, sem nenhuma pretensão de ser melhor do que ninguém. Eles disseram: olha, a gente queria pedir uma coisa para você. Sabe, nós não podemos tomar parte da comida da mesa do rei. Agora vejam vocês que privilégio eles tinham. Comer da mesa do rei, tomar do vinho do rei da Babilônia. Eles disseram: a gente queria pedir a você para fazer uma concessão para a gente. A gente queria comer vegetais e tomar água. E aquele chefe disse: acho que nós teríamos problemas. Eu posso até perder meu emprego, porque o que vai acontecer é que vocês vão ficar fragilizados, fracos de corpo e de mente, e eu vou ter problemas, porque depois, quando for apresentá-los ao rei, o que vai acontecer? E eles falaram: vamos fazer um testezinho, vamos fazer uma experiência. Então, faz o seguinte: 10 dias, vamos experimentar. E aí a narrativa vai dizer que aquele homem concordou em fazer essa experiência com eles. Agora, por que, gente? Por que eles não se instalaram na mesa do rei para comer aquelas comidas? Eu imagino que eles tinham comidas muito boas ali. Porque aquela comida, essa é a tese mais comumente usada em relação a esse texto. Ela era dedicada a divindades pagãs. Você costuma orar quando você almoça, janta, quando você vai
comer? Você costuma orar? Esse é um hábito que a gente tem, um costume que a gente tem, não é? E alguns oram bem rapidinho. Obrigado, Senhor, amém. Aliás, há algum tempo atrás eu estava num evento e já tem algum tempo, viu, Francisco? Algum tempo eu estava naquele evento e eu sentei para comer e aí um dos preletores chegou para sentar perto de mim e ele sentou, colocou o prato e disse, Deus, obrigado, e já ia comendo. Ele nem fechou os olhos. Eu pensei, caramba, esse cara, ele não vai orar direito não para comer. Bem, o que acontecia na Babilônia? Aquela mesa, aquela comida, se fazia uma oração a respeito dela, mas não para Deus. Ela era consagrada, mas aos ídolos, aos deuses, às divindades pagãs. Além disso, havia o tipo de comida que era cerimonialmente impura para a lei cerimonial dos judeus. Por isso é que o Daniel, chegando lá, por isso é que Daniel e os seus amigos, eles fizeram esse pedido para o oficial, para que eles fossem servidos de vegetais e bebessem então a água, porque isso, a comida que era servida ofendia a fé deles. Ok, tudo bem. Então aquele homem permitiu. E você conhece a história. 10 dias depois, pouco tempo depois, o que aconteceu? Eles foram apresentados para inspeção do rei. E foi uma tragédia, não foi? Eles perderam muito peso. E eles tiveram até alguma dificuldade de raciocínio pela falta de carboidratos e tudo mais. Não foi assim? Proteínas. O texto vai dizer que eles eram 10 vezes mais sábios, inteligentes e saudáveis do que os outros. Aí eu já imagino que aquilo tornou-se o comentário, e é possível que no dia seguinte alguns dos outros jovens disseram, nós também queremos comer vegetais e tomar água. Quem é que fez isso, gente? Deus, claro. É Deus que fez isso. Mas tudo começa com aquilo que eu li no versículo 8. Eles fizeram um propósito. Eles assumiram uma posição clara diante daquela situação e, evidentemente, de outras situações também. Um pouco mais adiante, a gente vai verificar algo que aconteceu com os 3 que eu mencionei aqui, e algo também que mostra um propósito da parte deles, quando o rei construiu o poste ídolo e determinou que todos adorassem aquele poste ídolo. E quando os fiscais ali verificaram que aqueles 3 não tinham se curvado, eles denunciaram a falha deles, e eles tiveram uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Olha, talvez vocês não ouviram direito o toque da trombeta e tal, e aí vocês estavam despercebidos e não se curvaram, não adoraram o ídolo. Vamos dar uma outra chance para vocês. Aí então eles falam sobre o propósito deles, com toda clareza. Não, nós não precisamos de uma segunda chance. Nós estamos determinados, nós não vamos adorar o poste ídolo. E a consequência para quem não fizesse era, qual era? Fornalha. E lá foram eles. A fornalha foi aquecida 7 vezes mais, não faço a menor ideia do que isso significa. Mas os 3 foram colocados lá dentro. Foram colocados lá. E aí a Bíblia vai dizer que nenhum dos fios de cabelo saiu chamuscando deles. Porque eles tinham um propósito. Queridos, nós precisamos aprender a valorizar os propósitos. Propósitos. Precisamos fazer o propósito e manter o propósito. Olha só, quando nós fazemos um propósito, isso vai nos ajudar a não agir à luz das circunstâncias. Você entende isso?
Se eu estou numa determinada situação e posso ser envolvido com alguma coisa negativa, algo que realmente não é bom para mim, para o meu testemunho, eu sou muito mais facilmente levado a cair se eu não tenho um propósito. Mas se eu fiz um propósito, esse propósito me ajuda, impede que eu seja levado pelas circunstâncias. Porque todos nós enfrentamos circunstâncias, não é, boas e ruins, e circunstâncias em que nós somos desafiados. Somos desafiados. Quando nós temos um propósito, ele vai nos manter firme nas provas, nos testes. Quando enfrentamos batalhas, dificuldades, lutas, quando somos tentados a comprometer os nossos valores, se nós temos um propósito, ele nos mantém, ele nos sustenta. Não, eu fiz esse propósito e não vou ceder. O propósito ajuda a gente também nos momentos de decisões críticas. Aquelas decisões que são estratégicas, que às vezes vão trazer consequências de um jeito ou de outro para nós o resto da vida. Se a gente tem um propósito claramente estabelecido, isso vai nos ajudar. Eles não negaram a fé, porque eles tinham um propósito diante de Deus. Você tem um propósito? Você tem um propósito diante de Deus? Algum tempo atrás eu falei com uma pessoa que estava vindo para cá. Eu disse, antes de você entrar no avião, faça um propósito diante de Deus, a respeito da sua conduta. Porque você vai para um lugar distante, ninguém conhece você, ninguém está vendo você, ninguém está vigiando você, está longe da sua igreja de origem e tal. Então, faça um propósito. Isso é importante. Segundo aspecto que quero mencionar sobre fazer diferença é que fazer diferença requer atitudes corajosas. Atitudes corajosas. A gente vai para um outro incidente na vida de Daniel, quando as pessoas estavam tentando apanhar Daniel de algum jeito, movido por inveja, por despeito a respeito quanto à sua ascensão, né? Seu crescimento, a sua vida modelo. Então eles montaram um esquema lá para que se alguém fosse apanhado naquele período de 30 dias, orando a algum deus ou algum homem que não fosse o rei Dario, essa pessoa deveria ser jogada na cova dos leões. Isso está lá no capítulo de número 6. No versículo 10, então, a gente tem a resposta de Daniel a esse decreto. Foi um decreto real. Ele foi para casa e, como sempre fazia, 3 vezes ao dia ele se ajoelhava e orava. 3 vezes ao dia ele se ajoelhava e ele orava. E naturalmente ele foi, porque estavam vigiando, ele foi denunciado. E sendo denunciado, ele foi levado então para a cova dos leões. Foi isso que aconteceu com ele. Aquele decreto era uma armação. O decreto foi feito quase que especificamente para Daniel e os seus companheiros. Mas Daniel se recusou a obedecer o decreto do rei, mesmo sabendo que a morte poderia ser o seu destino. Mas o que é que Deus fez? Fechou a boca dos leões. E não aconteceu nada, não tocaram em Daniel. Agora, eu quero que você pense comigo. Você imagina a coragem que Daniel precisou ter para assumir aquela postura? Bem, eu não sei. Mas eu penso que se eu tivesse naquela situação, eu pensaria em alguma alternativa. Gente, eu vou fazer a oração silenciosa. Ninguém vai perceber nada. Eu vou caçar um outro canto para eu orar. Mas Daniel foi muito corajoso. O texto diz que ele fez como fazia. Ele não mudou o seu costume. Ele não abriu mão daquilo que era um compromisso que ele tinha.
ele vai exatamente para o lugar onde ele sempre ia, faz o que sempre fazia, se ajoelha e ele ora a Deus 3 vezes por dia. Mas eu e você temos que reconhecer que para fazer isso é preciso ter coragem. Uma atitude corajosa foi a atitude dele. É claro que a gente precisa reconhecer essa mesma coragem a respeito dos seus companheiros, não é? Precisamos reconhecer essa mesma coragem, porque sendo ameaçados com a fornalha ardente, eles não titubearam. E a palavra deles, dirigida ao soberano, foi mais ou menos essa: olha, Deus pode nos livrar da sua fornalha, mas mesmo se ele não fizer isso, saibam vocês que nós não vamos adorar o ídolo. Você já deve ter visto algum desenho, alguma ilustração visual a respeito disso. Você olha, tem aquela multidão, tem a estátua e tem aqueles 3 indivíduos, só eles, em pé, e os outros todos ajoelhados diante daquela estátua. Gente, isso é coragem. Isso é coragem para lá na universidade dizer eu sou de Jesus Cristo. Isso é coragem para dizer na vizinhança eu sirvo a Jesus. Eu estou com Jesus, eu caminho com Jesus. Isso é coragem para dizer, sim, eu leio a minha Bíblia. Deus fala comigo através da minha Bíblia. Nós precisamos, nessa geração de crentes, de cristãos, que sejam corajosos para defenderem a sua fé, para se manterem firmes. Você sabe que a gente tem um outro exemplo na Bíblia que eu acho muito legal, o exemplo da rainha Esther. Lembra da história da Esther lá no Império Persa? Os judeus que moravam no Império, no domínio persa, estavam todos ameaçados de morte. E o Mardoqueu, o tio dela, tem essa notícia, e ele vai até a rainha Esther, ele manda dizer para ela, olha, o nosso povo está ameaçado de morte. Você precisa fazer alguma coisa, porque acho que foi para um tempo como esse que Deus colocou você aí, e ela manda que eles orassem, e ela começa a orar e jejuar, e ela diz, eu vou comparecer diante do rei para falar a respeito do meu povo. Se eu morrer, morri, porque ela sabia que não era permitido que ela comparecesse diante do soberano, a menos que ele a chamasse. Ela tinha consciência de que ela podia estar buscando a sua morte, mas ela foi. Ela teve coragem, uma atitude corajosa. Ela foi lá e ela falou a respeito do seu povo. E qual foi o resultado? Os inimigos é que foram mortos. E o povo dela foi salvo da morte. Se nós queremos fazer diferença, nós precisamos ter atitudes corajosas. Mas, finalmente, eu quero dizer a vocês que fazer diferença traz glórias para Deus, glorifica a Deus. No capítulo 2, no versículo 47... depois que o Daniel fez a interpretação dos sonhos de Nabucodonosor, e lembre-se que a interpretação foi uma interpretação difícil para ele fazer, porque não era interpretação sobre coisa boa. Não era coisa boa a sua interpretação, mas depois que ele faz a interpretação, o rei fala assim, não há dúvida de que quem revelou isso para você foi Deus. Capítulo 2, versículo 47. Não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério, e o Daniel tinha dito para ele que os mistérios pertencem
a Deus. Quando os 3 amigos saem da fornalha sem nenhum dano, o que nós encontramos no capítulo 3, no versículo 28 e no versículo 29, é uma expressão de adoração. Aqui você vai perceber que coisa maravilhosa que a gente encontra nesse texto. A autoridade que não conhecia Deus está dando uma ordem. Está dizendo: louvado seja Deus, por aquilo que ele tinha visto, por aquilo que tinha acontecido ali. No capítulo 3, isso vai acontecer, verso 28. Foi Nabucodonosor quem falou isso. Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo, livrou os seus servos. Eles confiaram nele, em Deus, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a ter que prestar culto a outro Deus. Então, aquele homem ímpio está dizendo: louvado seja Deus, por causa do testemunho daqueles homens. Quando nós chegamos no capítulo 6, então, depois quando o Daniel, ele é retirado, não é, da cova dos leões, sem que nada tivesse acontecido com ele, olha só o que o rei Dario fez. Eu estou editando um decreto, para que em todos os domínios do império, os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Queridos, a gente lê isso e a gente pensa: que influência que eles exerceram naqueles impérios. Que diferença que eles fizeram naquele país, os hebreus, num país estrangeiro. Eles deixaram ali, com certeza, a marca deles. A nossa fidelidade é a semente para a glória de Deus. As pessoas olhando e vendo aquilo que Deus faz, e a experiência deles deixa claro que, se não fora Deus, nada daquilo teria acontecido. Por isso é que nós precisamos lembrar que tudo que fazemos deve ser para a glória de Deus. Então, isso deve ser uma espécie de estilo de vida para nós. Quando você entra no metrô, você diz: Deus, eu quero viver para a tua glória. Quando você está passando por uma dificuldade, quando você está dirigindo nessas estradas, onde você está, então diga: Deus, eu quero viver para a tua glória. Irmãos, nenhum de nós toma atitudes, toma propósitos, mostra coragem para trazer glória para nós mesmos. Se isso acontecer, não faz sentido. Nenhum de nós procura ter uma conduta digna diante de Deus e das pessoas para bater no peito e dizer: olha para mim, eu sou bom, eu sou o tal, eu sou o cara. Não, porque nós buscamos a glória de Deus. O que nós desejamos é que as pessoas olhem para a nossa conduta, olhem para a nossa vida e elas digam o seguinte: o Deus desse cara, o Deus dessa pessoa é maravilhoso. Esse é Deus de verdade. Esse é Deus mesmo. Então, amados, qual a diferença que você está fazendo no seu ambiente, onde você vive? Como falei, a influência de José, tinha que repetir José, claro. A influência de Daniel alcançou 4 reinados, marcou época na história daquela ocasião, na história daquele povo. Porque ele fez um propósito. Nós precisamos fazer propósito. Porque eles tiveram coragem, atitudes corajosas. E o resultado, se fizermos assim, será o mesmo em nossas vidas. A glória de Deus. E que esse Deus, por causa do seu amor e da sua graça, abençoe a todos nós. Amém.